maneiras, né, a respeito da fé não fingida. O que é a fé não fingida? E ressaltando que ainda o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo por duas ocasiões, no capítulo 1 e também no capítulo 2, ou melhor, no primeira epístola, na primeira carta de Paulo a Timóteo, e também na segunda carta ele reforça a questão de uma fé não fingida, de uma fé verdadeira. E nós mencionamos ainda na quinta-feira passada a respeito da fé e a importância da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quantas pessoas que às vezes pensam que está agradando a Deus, mas não tem jeito de agradá-lo porque falta a fé. E a fé é entrega, a confiança total em Deus, a crença total naquilo que Ele fala, sabendo que o que Ele fala nós podemos crer porque Ele faz. Sempre foi assim na sua palavra. Mas nos dias que nós vivemos, né, a fé tem sido trocada, tem sido mudada, tem sido usurpada por tantas outras coisas, e as pessoas vão transformando para as questões dessa terra tão somente. E a Bíblia nos diz que se nós esperarmos Deus só nessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então veja que às vezes as pessoas estão tão preocupadas com essa vida e não se preocupam com a vida futura, e ainda que os sinais nos mostram a cada dia mais que nós passamos, que a volta do Senhor está tão perto, e as pessoas, como diz a própria palavra de Deus também, né, o Senhor nos falando que haveria tempo que as pessoas não sofreriam a sã doutrina, mas eles teriam comichões nos seus ouvidos. E quando fala a respeito da palavra de Deus, as pessoas não querem nem saber, especialmente quando é alguma coisa que vai contra aquilo que ela quer ouvir. Mas a palavra de Deus ainda nos diz a sua palavra que ela não é de particular interpretação, ou seja, eu não posso interpretar a Bíblia do jeito que eu acho que é melhor para mim. Eu devo interpretá-la de acordo com a própria palavra de Deus. Então a Bíblia se explica pela própria Bíblia, e por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus. E Jesus diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Às vezes a pessoa pensa que conhece, mas não conhece. Porque nós vamos ver na palavra de Deus ainda que lá na volta do Senhor, Ele falando a respeito da separação entre aqueles que servem a Deus e não servem, que aparecerão pessoas dizendo: Senhor, no Teu nome eu curei enfermos. Veja, olha, curar enfermos é um dos sinais. E até nós mencionamos para os irmãos que a nossa fé, ela não pode ser baseada em circunstâncias, nos milagres, naquilo que Jesus faz, porque alguns Jesus curou, outros não curou. E aí? É a vontade dele, ele faz o que ele apraz, diz a sua palavra. Então não é porque Jesus deixou de curar alguém, é que nossa fé vai ser esmorecida de forma nenhuma. Pelo contrário, a nossa fé precisa ser inteiramente em Deus. Eu gosto muito de um louvor que os irmãos cantam, e ainda eu acho que muitas vezes canta de boca, né? Porque ele diz assim, ó, se fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus, mas a gente não gosta quando Ele não faz, né? A gente quer que Ele faz, e aí quando Ele não faz, parece que aí estamos brigados com Deus, estamos de mal com Deus, e não é dessa forma. Então aqui, o texto que nós lemos de início, né, falando, né, no versículo, capítulo 2 de 1 Timóteo, diz assim, no versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Veja, irmãos, que nós já mencionamos sobre esse texto, nós não vamos aprofundar dele, mas ele diz assim: existe uma fé sincera em ti. O que isso nos mostra? Que a fé em Deus precisa estar dentro de nós. Não é uma fé baseada nas outras pessoas, porque muitas vezes as pessoas creem e vai a sua fé sempre baseada em outras pessoas. E é muito complicado, porque eu sempre digo para os irmãos que quando Deus chama Abraão, lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, Ele mandou que ele pudesse ser uma bênção, que ele seria uma bênção, que por onde ele passasse seria uma bênção, seria abençoado. Deus abençoaria ele, Deus que estaria abençoando Abraão. Mas muitas vezes eu vejo que as pessoas, eles ficam contentes apenas de ser abençoados, né? Ele fala assim, olha, mas não é bom a gente ser abençoado? É lógico que é bom a gente ser abençoado, mas nós não podemos conformar só de sermos abençoados, porque muitos fatores nos levam a ser abençoado, né? Quando eu estou perto de alguém que é uma bênção, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser abençoado. Porque veja o que Deus falou com Abraão, assim, aonde tu pisares, aonde passares, serás abençoado. Então veja que todos os lugares em que Abraão passava, ele passando por ali, as pessoas que estavam à sua volta eram abençoados. Mas
todas as pessoas eram uma bênção? Não, né? Então, qual que é a grande diferença? A grande diferença é que quando nós somos uma bênção, independente de quem quer que seja, independente do lugar que nós estejamos, ali está a bênção de Deus. Então, aonde a gente chega, está a bênção de Deus, aonde as pessoas aproximam, vai ter a bênção de Deus e as pessoas vão ser abençoadas. E a nossa fé em Deus precisa ser dessa forma, porque a Bíblia diz assim que creu Abraão em Deus, né? E isso foi-lhe imputado como justiça. E Abraão, até hoje, quando nós falamos, ele é chamado de o pai da fé. Então, se ele foi o pai da fé, significa que nós, como filhos, qual que é o nosso dever como filhos? Imitá-lo, né? Ter a fé que ele teve. Não é assim que o filho costuma fazer, principalmente quando ele é pequeno. Depois, quando cresce, fica um pouco mais rebelde, né? Mas quando o filho ele é pequeno, ele quer imitar o pai. Então, se nós imitarmos Abraão, irmãos, nós teremos uma bênção da mesma forma pela fé em Deus, pela fé na sua palavra, naquilo que ele falou. Por isso que nós vemos tantas pessoas em tantos lugares servindo a Deus de uma forma, porque cada um é do seu jeito, mas não do jeito da palavra do Senhor Jesus. E aqui o texto que ele diz assim, olha, a fé que há em ti, existe uma fé em você, uma fé não fingida, uma fé verdadeira. Bom, e a grande questão para nós então fica o seguinte: primeiro, existe fé em nós, verdadeira, autêntica, não fingida? Muitos dizem que sim, mas a fé, ela é provada através da crença, e aquele que crê, obedece. Então, aquele obedece, ele tem a fé, e aí nós vemos que a consequência dela que traz para a sua vida. Mas, a gente vê também o seguinte, olha, como é que uma fé, ela é transmitida a outra pessoa? Ela pode ser transmitida? Os irmãos acham que dá para transmitir fé para outra pessoa? Não dá para transmitir fé para outra pessoa? Não? Será? Olha, vamos pensar um pouquinho. Antes de nós recebermos Jesus, nós tínhamos fé nele? E como é que essa fé chegou em nós? Ela foi transmitida de alguma forma. Foi Deus que deu. Ok, tá bom. Deus deu, mas como é que essa fé é transmitida? É lógico que fala a gente de transmitir, o outro precisa querer, né? Veja que Jesus próprio falando, nem todos criam no que ele falava, né? Mas a gente começa vendo, olha aqui que o texto que nós lemos aqui, no caso de Timóteo. Como é que Timóteo adquiriu uma fé verdadeira, uma fé autêntica? De que jeito veio a fé nele? Nesse texto que nós lemos aí, vamos ler de novo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Alguém que achar pode ler dos irmãos, das irmãs, por favor. Que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti. Olha o que ele está dizendo aqui. Veja, trazendo uma fé que existe em ti, mas antes de ter nele, habitou primeiro na sua avó Lloyd, na sequência, na sua mãe Eunice. E será que o pai dele tinha fé também? Não. O pai de Timóteo, ele era grego. Lá em Atos capítulo 16, vão ver que ele era grego. Ele era gentil, ele não tinha essa fé, ele não cria em Deus. Mesmo ele não crendo em Deus, a fé que estava na vida da avó passou-se para a sua filha, né, que é Eunice, que veio ser a mãe de Timóteo, e depois passou também para Timóteo. Mas que jeito é possível uma mãe transmitir a fé ao seu filho? Os irmãos acham que é possível? É possível. Primeiro, veja que o primeiro dever
que os pais são cristãos, não vamos pegar de quem não é cristão. O primeiro dever de pais cristãos, nós, vendo a palavra de Deus, o livro de Provérbios, né? Deixa eu pegar aqui que fica mais fácil. Provérbios 22, 6. Lê alguém para mim. Provérbios 22, 6. Salomão escreveu o livro de Provérbios. Salomão foi um homem sábio que pediu sabedoria. 22, 6. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará. Olha, Salomão diz assim: educa, instrui, né? Dê instrução, dê educação a seu filho no caminho que ele deve andar. Olha, antes de nós trazermos da nossa fé aos nossos filhos, veja que os muçulmanos, irmãos, é o que mais faz isso. Ele transmite a fé deles para os seus filhos. E eles acreditam tanto nisso que quando a criança nasce, ela já é treinada para ser um homem bomba, né? Então, ele acredita tanto nisso que ele coloca a bomba e vai para explodir o inimigo, ele não está preocupado em morrer. Por que ele não está preocupado em morrer? Por que os irmãos acham que ele não tem preocupação de morrer? Porque ele não gosta da vida dele? Foi ensinado desde criança que se ele fizer isso, ao morrer, ele vai ser recebido no paraíso por 18 virgens, acho que é isso, 30, não sei quantas virgens que é, né? Ele vai estar lá, e ele acredita tanto nisso, vai ser no paraíso. E olha, ele crê nisso. Então o que para ele? Diz assim, olha, se ele morrer, ele vai lá, coloca uma bomba e mata o inimigo. Se ele fizer isso, ele vai para o paraíso. É o que ele crê. E como é que ele passou a crer nisso? Os seus pais ensinam dessa forma. Veja que quando Deus instituiu a nação de Israel, era dever dos pais transmitir a lei para os filhos. A lei de Deus precisava ser aprendida pelos filhos desde criança. Eles precisavam conhecer, saber amar a Deus, saber respeitar a Deus desde pequeno. E ainda, nós não vamos ler o texto, porque não é bem esse o foco, né, da instrução da criança, mas irmãos, lembra que eles deveriam falar com a criança quando andasse pelo caminho, assentado à sua casa, ao deitar, ao levantar. Ele deveria ensinar a lei para o seu filho. Irmãos, então o primeiro ponto de transmissão da fé autêntica, a fé verdadeira, é dos pais aos filhos. Agora fica uma questão complicada, porque quem pode transmitir fé, ele precisa ter fé. Não dá para você dar para uma pessoa algo que você não tem, é impossível. Imagina que eu chegasse aqui para os irmãos e pedisse uma nota de R$100, né? Quantos irmãos teria condição de me dar uma nota de R$100 hoje? Não precisa levantar a mão, não vou pedir não, tá? Os irmãos ficaram meio assim. Mas eu tenho certeza que poucos teria essa condição de ter uma nota. Talvez está lá no banco, fazer um pix ficaria mais fácil, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque para alguém me dar uma nota de R$100, o que teria que ter na sua carteira? Ele tem que ter uma nota de R$100. Ele não consegue me dar R$100 se ele não tiver na carteira, no bolso, na bolsa, em qualquer lugar, mas ele precisa ter consigo. Então, não é possível eu passar para outro aquilo que eu não tenho. Eu só posso passar aquilo que eu tenho. Lembra de Pedro e João subindo ao templo, oração à nona? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ele levantou e andou. Então veja aqui, quando nós falamos, a primeira que deve ser, o Salomão diz assim, instrui o menino. Então a instrução, a educação e a fé, irmãos, ela é transmitida dos pais para os filhos. Veja que houve na avó de Timóteo, houve na mãe de Timóteo, ainda que não havia no pai de Timóteo, mas a sua mãe lhe transmitiu a fé em Deus, ele creu em Deus. Porque a fé, primeiro, quando nós pensamos no ambiente familiar, ela é transmitida dos pais para os filhos. É isso que deve ser. Só que se o pai não tem fé em Deus, como é que ele vai transmitir para o seu filho? Não tem jeito, é perdido.
né? Então, você, como pai, precisa transmitir a sua fé para o seu filho. Agora, se você é uma pessoa que não tem a fé em Deus, se você é uma pessoa que acostuma vir ao templo uma vez por semana, 2 vezes por semana, 1 vez por mês, que você vem e muitas vezes quando alguém fala alguma coisa, você já fica bravo, você briga, você é isso, aquilo, outro, o que você vai transmitir para o seu filho? Isso. Porque antes até de falar, os nossos filhos, eles seguem mais os nossos exemplos primeiro e depois a fala. Então é importante a gente ver isso, que é primeiro os nossos gestos. Então a fé, ela só pode transmitir daquela fé que nós falamos todos esses dias, que nós estamos tratando a respeito de fé, somente aquele que tem fé em Deus que pode transmitir para o seu filho. É lógico que se ele não tem fé em Deus, ele não agrada a Deus, logo seu filho também poderá não agradar a Deus. Eu estou dizendo poderá porque existe outro caminho também para isso, mas primeiro é o pai que precisa transmitir para o seu filho a fé. Para isso ele precisa ter. E isso, irmãos, é uma coisa que nos preocupa, porque lá atrás, nós pegarmos nos anos 80, 70, as pessoas que tinham uma fé em Deus, era uma fé verdadeira. O cristão daquela época, era uma fé que ele mudava, ou ele tinha poucas opções na vida, ou ele ia para o bar encher a cara de cachaça, ou ele ia para a igreja adorar a Deus. E aquele que convertia ia para adorar a Deus. Hoje nós temos outras opções, né? Quer dizer, ele não precisa ir lá para o bar encher a cara de cachaça, ele tem outras alternativas, mas que também desagradam a Deus, e ele não pode transmitir essa fé para o seu filho, porque ele não tem. Então muitas vezes nós temos pessoas chamadas de crentes, mas que não têm a fé autêntica, a fé verdadeira em Cristo, porque, como disse para os irmãos, nós estamos aqui há 3 quintas-feiras falando a respeito desse assunto, o que é fé, o que agrada a Deus, a maneira que agrada a Deus. Todo aquele que não tem isso, logo não tem jeito de passar para o seu filho. E é tão verdadeiro isso, né, que eu acho interessante, de vez em quando chega lá meu neto, ele começa a cantar lá, eu vejo lá, talvez quem tem criança, ele lembra, né, a gente não é da nossa época essas musiquinhas, né, e ele dá o dia que eu quero crescer, põe a música do crescer, o que é música do crescer? Ele vai lá, eu vou crescer, 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 e quando eu estiver grandão assim, eu vou trabalhar para o meu Jesus sem fim. E ele gosta de cantar isso, mas ele ouviu isso em algum lugar, né? Então veja que tudo aquilo que ele ouve, ele não tem 2 anos de idade, mas ele ouve e põe na cabecinha dele e está lá cantando, né? É lógico que, se perguntar, ele tem noção exata do que ele está falando? Não, ele acha bonito, aquilo ficou, só que isso vai sendo introduzido na vida da criança. Por que é importante os pais trazerem os seus filhos para a casa do Senhor, não só no domingo na escola bíblica, mas todos os cultos, para que ele aprenda a palavra de Deus? Às vezes por aí, é colocado, é feito, né, na hora, tem uma escola bíblica, o pai vem para a igreja e leva o filho fica lá para uma salinha, fazendo recreação, brincando. Então essa criança que vem para a igreja e o pai está no templo, o filho está lá na sala fazendo recreação, o que passa na cabeça dele? O que é ir na igreja? Brincar. Então, quando ele cresce, ele chega aqui e quer brincar na igreja, porque ele acha isso. Os pais que pegam e vêm para a igreja e dão o celular para o seu filho brincar, o que ele está ensinando? A fé autêntica? A fé verdadeira? Não, ele não está ensinando a adorar a Deus. Ele está ensinando outras coisas. Então, perceba que a primeira maneira que se tem do cristão transmitir a fé para o seu filho é na sua casa. É ele que precisa transmitir. Ele tem esse dever. Só que ele só pode transmitir a fé se ele tiver fé. E aí também é uma preocupação nossa, irmãos, porque a fé, aquele que crê em Deus, ele tem uma vida de oração, de busca de Deus, de falar com Deus, uma vida de compromisso com Deus. E todos aqueles cristãos ou crentes que não têm essa vida de oração, não têm uma vida de compromisso com Deus, como é que ele vai transmitir isso para o seu filho? Irmãos, acho que é possível? Só posso dar aquilo que eu tenho. O que eu não tenho, eu não posso transmitir, porque eu não tenho. Então a gente olha aqui e vê que a fé, primeiro, habitou na avó. Uma fé, olha o que o apóstolo Paulo traz à memória: a fé não fingida que há em ti, existe em ti, habita em ti, mora em ti, que habitou primeiro na tua avó. A avó dele, Lloyd, tinha a fé não fingida. A tua mãe, Eunice, também. E eu também estou certo de que também habita em ti. Como é que Paulo tinha certeza que essa fé habitava em Timóteo? O que os irmãos acham? A maneira de Timóteo ser, o jeito dele ser, fazia com que o apóstolo Paulo via
né, que ele tinha isso, que ele tinha a fé autêntica, a fé verdadeira em Cristo Jesus. Então é importante a gente ver isso. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus e quer que seu filho agrade a Deus, você precisa transmitir a fé que existe em você para o seu filho. É o primeiro ponto. Então fica assim, olha, quem tem fé verdadeira em Deus aqui? Você está transmitindo, nossos filhos já está grande, não dá mais, né? Você tem transmitido antes. Mas você que tem filho pequeno, você está transmitindo para os seus filhos? É você que tem que transmitir. O primeiro discípulo que você tem é o seu filho, a sua filha, a criança. Então, por isso que nós lemos aqui em Provérbios 22:6, instrui o menino, a menina, a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não desviará deles. E alguém pode dizer assim, pastor, mas eu conheço muitos filhos de crentes que se desviaram. É verdade. Mas, tenha certeza, todos aqueles que foram instruídos na palavra de Deus, em algum momento ele volta, porque ele sabe aonde é o caminho. Ele sabe, ainda que ele passa para um lado ou passa para o outro, às vezes que ele está meio rebelde, mas lá fora ele sabe onde é a casa do Pai. Então a primeira providência que nós devemos ter é de transmitir a fé autêntica, a fé verdadeira em Cristo aos nossos filhos. Ainda tem um texto que é bastante interessante, no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Lucas capítulo 15, versículo 8. Qual a mulher que tem 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Amém. Por que nós estamos falando isso aqui? Alguém fala, o que isso tem a ver com fé? Dracma, moeda que tem um valor e ela é perdida, e ela sai procurando aonde a dracma foi perdida. Dentro da casa. Ela não perdeu a dracma na rua. Ela não perdeu a dracma em lugares diferentes da sua própria casa. Essa dracma é uma moeda de um valor. Seu filho tem valor para você? Irmãos, acha que um filho tem valor para o pai? É uma coisa de valor. Mas se você acredita que um filho pode ser perdido dentro da própria casa? Muitas pessoas hoje, muitos cristãos hoje, perdem os seus filhos dentro da própria casa. É lamentável, mas é verdadeiro. Como é que é isso? A gente às vezes faz palestras com os pais sobre essas questões. Vocês sabiam que há um tempo atrás existia um negócio chamado de baleia azul? Quem já ouviu falar da baleia azul? Era um desafio que se tinha, os adolescentes iam lá e se matavam. Aonde que é combinado isso? Internet, redes sociais, computadores, celulares, dentro de casa, dentro da sua própria casa. Quantas pessoas que perdem os seus filhos porque se dizem cristãos, porém o pai e a mãe, ainda que os dois se dizem cristãos, vivem uma vida de brigas dentro de casa, de desavenças, de discórdias, e os filhos vendo aquilo, lembro uma vez o pastor Adael contando de um assunto que ele diz assim, que chegou uma criança, procurou o pastor, diz assim, pastor, eu queria morar dentro da igreja. E o pastor todo feliz, que bom, por quê? Você gosta tanto de vir aqui na igreja? Ele falou, não, sabe o que é? É que aqui em casa, meu pai, ou melhor, é que aqui na igreja, meu pai é alegre, ele sorri para todo mundo, ele conversa com todo mundo, mas quando chega lá em casa é totalmente diferente. Briga com todo mundo, fecha a cara. Então, eu ficar dentro da igreja, que aqui dentro da igreja meu pai é diferente. Então, veja que as pessoas, isso é uma fé falsa, que ele vive uma fé aqui de um jeito na vista das pessoas, mas fora da vista das pessoas é diferente. O grande problema é que ninguém fica longe da vista de Deus. Ninguém se esconde da presença de Deus. Só que acaba perdendo seus filhos, às vezes por comportamento, às vezes pelo aquilo que toca lá no seu rádio, se é que existe rádio ainda, não existe mais, mas é onde o meio que se tem, o tipo de músicas, enfim, o que é falado dentro de casa. Então a gente vê assim que
a fé, o primeiro lugar que ela acontece é dentro de casa, e dentro de casa, muitas vezes os pais perdem seus filhos. Por quê? Às vezes nós comentamos com os pais que não têm tempo de ficar dando educação para os seus filhos, ele terceiriza a educação para um celular. Dá o celular, dá um computador, dá não sei o que lá, e aí a mídia que vai educar o seu filho, e ele acaba perdendo o seu filho para as redes sociais muitas vezes. Então veja que a fé, ela deve ser transmitida primeiro, né? O cristão, ele transmite a sua fé para o seu filho, precisa ser. Às vezes nós olhamos e vemos assim, mas meu filho é muito pequeno, deixa ele crescer primeiro, quando ele crescer, aí ele vê o que ele vai fazer. Irmãos, primeiro que assim, você crê que você está servindo a Deus e que servir a Deus é o melhor caminho? Quantos crê nisso? Se você crê nisso, você não acha que o seu filho servindo a Deus, seguindo o mesmo caminho, não é a melhor coisa que ele tem para fazer? Então, é o que você deve querer para o seu filho, que ele seja um servo de Deus, usado por Deus. Então isso é importante a gente ver, porque a mulher que perdeu a dracma, ela perdeu dentro da sua própria casa. Tantas pessoas que se dizem crente, perdem os seus filhos dentro de casa porque não têm uma fé verdadeira. A fé é uma fé falsa, é uma fé fingida. Então é importante a gente ver isso. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida cristã quando nós saímos da casa de Deus? A nossa vida como servo de Deus fora do templo. Como é que é a nossa vida lá fora, do lado de fora, desde que nós saímos na rua, em casa, no trabalho, onde nós passamos, como é que nós nos comportamos? A fé autêntica, a fé verdadeira precisa ser do mesmo jeito, porque a fé é alguma coisa que habita a pessoa, ela mora na pessoa. Então, ele tem ou não tem. Ele finge que tem, porque por isso que eu digo para os irmãos, às vezes a pessoa vem aqui na frente e faz um barulho, e pula para lá, e pula para cá, e depois acabou, não tem nada, porque é só barulho, né? E barulho não edifica. O que edifica é a graça de Deus, a presença de Deus, a virtude de Deus. É isso que muda na nossa vida. A pergunta é, você tem a virtude de Deus na sua vida? Você tem a graça de Deus na sua vida? Você tem o poder de Deus habitando na sua vida, no seu coração? Se não tem, irmãos, é só barulho. E o barulho não é a presença de Deus. Os irmãos lembram muito bem quando Elias estava fugindo, estava escondido na caverna. A Bíblia fala que passou um grande terremoto, que passou uma grande ventania, que fez um grande barulho, e tudo aquilo, Deus estava ali? Não. Aonde Deus estava? Numa voz mansa e suave. Olha que coisa gostosa, né? Na voz de Deus era mansa e suave, não era o barulho. Evidentemente que aquele que enche da graça de Deus, ele glorifica, ele acaba às vezes fazendo algum barulho, mas não ao contrário, não é o barulho que traz a presença de Deus, é o coração contrito, quebrantado, quando a sua vida é colocada diante de Deus. Mas para isso você precisa ter fé em Deus, porque, como nós falamos na semana passada, aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe. E pegamos alguns exemplos, não tinha jeito de pegar todos os versículos do capítulo 11 de aos Hebreus, né? Mas alguns exemplos que nós vemos ali, a Bíblia fala assim, olha, Deus chegou para Abraão e diz assim, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão falou assim, Senhor, mas onde que é essa terra? Aqui está bom, por que o Senhor não me abençoa aqui? Às vezes não é assim que nós queremos ser abençoados. Deus quer nos abençoar de alguma forma, Senhor, mas para quê? Aqui mesmo, deixa assim mesmo, né? Ou às vezes a gente pensa, Deus está querendo alguma coisa da gente, a gente fala, falta-nos fé. Então assim, não, a gente está muito cômodo, está bom dessa forma. Mas o que Deus quer de nós? De ver que Deus abençoa dessa forma. Então a primeira maneira de transferir a fé, de transmitir a fé, vem de nós, dentro da nossa casa. Segunda coisa, bom, então tem alguém assim, olha, tá bom, na minha casa eu não fui, meus pais não eram cristãos, eu não conhecia Jesus, então não tem jeito de adquirir fé? Tem. Como é que se transmite, então, para aqueles que não são cristãos, ou para aqueles que têm os pais crentes, mas que não transmitem a fé? Vamos ler no livro de aos Romanos, no capítulo 10,
Livro de Romanos, no capítulo 10, versículos de 14 até os 18. Né? Eu pedi que um irmão ou irmã, cada um lê um, que todo mundo leia, aí não se cansam de ler. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías disse: Senhor, quem criou a nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Verso 18. Mas digo, porventura, não ouviram? Assim, por sendo certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Bom, o texto que nós separamos aqui, irmãos, está falando de pessoas que não conhecem Deus. Como é que vai invocar o nome do Senhor? Primeiro que diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o mundo inteiro, aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Aí fica uma pergunta assim, mas como vão invocar? Como é que uma pessoa que está na rua, perdido, que nunca ouviu falar de Jesus, ou que ouviu alguma coisa, mas ele nunca teve um contato maior com a palavra de Deus, como é que ele vai invocar o nome de Deus, o nome de Jesus sobre a sua vida? De que jeito que ele vai fazer isso? E aqui nós vemos Paulo escrevendo a carta aos Romanos, né? Ele traz para nós uma sequência de fatores que a gente começa a observar assim, ó, como é que vão invocar aquele que não creram? Primeiro que assim, só pode invocar se crer. Né? Isso que diz a palavra de Deus, aquele que crer e for batizado será salvo. Então, não é o que foi batizado será salvo. Muitas pessoas até foram batizados, mas eles foram batizados por influência de alguém, porque alguém colocou medo, e por isso, irmãos, que o batismo é uma coisa tão séria que a pessoa não pode batizar por qualquer motivo, ele só pode batizar porque ele creu em Cristo. Se ele batizar por medo, se ele batizar por insistência, se ele batizar por qualquer um outro motivo diferente da fé autêntica, verdadeira em Cristo, não vai resolver isso para a vida dele. Porque aquele que crê e for batizado será salvo. Porque, primeiro, a salvação está, o batismo faz parte, mas não é o batismo que salva. O que salva é Cristo, a fé autêntica, a fé verdadeira, porque senão todos aqueles que foram batizados, então seria salvo. Mas não é isso que diz a palavra de Deus. A palavra diz assim, como invocarão em quem não creram? Tem que crer. Primeiro vem a fé. Ora, mas como é que vai ter a fé? E ele diz assim, e como crerão naquele que não ouviram? Irmãos, consegue acreditar em alguma coisa que nunca ouviu? Quando os irmãos ouvem uma notícia no rádio, TV, não sei, é dada uma notícia, a gente acredita ou não, mas primeiro a gente ouviu e depois acredita ou não naquilo que foi falado. Não tem jeito de nós acreditarmos em alguma coisa que nunca nós ouvimos falar. Então, primeira coisa que precisa ter a preocupação é o seguinte, a pessoa precisa ouvir. É necessário ouvir, porque a importância que temos de anunciar o Evangelho. Porque se não anunciar o Evangelho, as pessoas não podem crer em Cristo. Se ele não ouvir, ele não pode crer. Então aqui ele vai trazendo, olha, como é que virão? Se não há quem pregue. Então veja como é que nasce a fé. Primeiro, surgindo pessoas que creiam e que saiam pregando. Porque se a pessoa não for pregando, não tem jeito. E eu faço uma outra pergunta. Quantos dos irmãos que estão aqui nessa noite que crê verdadeiramente em Cristo? Olha que benção. Quantos têm pregado Cristo? Ó, ficou forte, mas será que benção aí, né? Então você tem que pregar. Porque assim, aquele que crê, ele precisa pregar. E como pregarão se não forem enviados? Então fica assim, olha, só pode pregar quem foi enviado. Quem foi enviado? Jesus chamou, aquele que deu ouvido ao chamado de Jesus, porque ele chamou. Vinde a mim, todos estão cansados. Depois ele diz assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Bom, então veja que a condenação não é nem no batismo, a condenação é porque não creu. Primeiro é crer.
Então precisa ser enviado. Quantos dos irmãos aqui acreditam que são enviados por Deus? Olha que bênção, né? Todos são enviados. Então, assim, como é que vão pregarão se não for enviado? Porquanto estão escritos: conformosos os pés dos que anunciam a paz e dos que anunciam as coisas coisas boas, né? Então, conformosos é os pés daqueles que vão anunciando. Então, todos nós que recebemos a Cristo, irmãos, nós ouvimos, nós somos enviados para pregar o Evangelho. Então, é uma sequência. Nós temos o dever de pregar o Evangelho. A pessoa ouve ou não ouve, acredita ou não acredita, né? Então, mas primeiro é necessário que ouça a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, muitos vão crer, nem todos. Mas o importante é anunciar o Evangelho, é a primeira coisa. E aí vem um outro problema, por quê? Eu só posso dar para alguém aquilo que eu tenho. Tem pessoas que estão anunciando, mas não têm. Então precisamos ter na nossa vida a graça de Deus. Então é importante isso que nós estamos falando, a fé verdadeira, a fé autêntica, a fé não fingida. Como nós já anunciamos, nós estamos servindo a Cristo não por circunstâncias. Então se Ele fizer é Deus, se não fizer é Deus. Então todo momento da nossa vida nós estamos alegres falando de Deus porque nós cremos nele, porque nós confiamos nele, por isso que nós estamos falando. Então é dessa maneira. E aí depois no versículo 16 assim: mas nem todos obedecem o Evangelho. Olha, nem todo aquele que escuta vai obedecer o Evangelho, porque o próprio Isaías profetizou, diz assim: quem creu na nossa pregação? Olha que coisa gloriosa, não foi ensaiado não, tá? Mas no domingo nós falamos sobre esse texto, né? Quem creu na nossa pregação? Quem creu? Né? Então, assim, olha, nem todos obedecem, por quê? Por que não obedecem? Porque não creu. Irmãos, a grande questão das pessoas que não obedecem o Evangelho não é porque não ouviu, mas é porque não deu ouvido. É diferente, porque ele não creu. E se ele não creu, não adianta. É por isso que nós olhamos a palavra de Deus tantas vezes falando sem paz, sem santificação, ninguém vê a Deus. Muitas pessoas não estão preocupadas com a paz, muitas pessoas não estão preocupadas com a santificação. Por quê? Porque não quer ver a Deus? Não, todo mundo quer ver a Deus, mas porque não creu, não acha que precisa de tudo isso. Então é interessante ver isso aqui. Olha, o próprio profeta Isaías, quem creu na nossa pregação? Foi pregado, foi anunciado, mas nem todos creram. De sorte que a fé vem, ou melhor, que a fé é pelo ouvir. Irmãos, veja aqui, como é que nasce a fé na criança? Escutando o pai, escutando a mãe. Como é que nasce a fé no adulto? Ouvindo. Ouvindo o quê? Pela palavra de Deus. Não é simplesmente a palavra, porque a palavra as pessoas vão e distorcem, mas é pela palavra, pegando a palavra, ouvindo o que a palavra está dizendo, sem tirar, sem acrescentar, porque quando nós vemos lá em Apocalipse, aquele que tirar algumas coisas das profecias que estão escritas, o que acontece com ele? Será tirado o direito à árvore da vida. E aquele que acrescenta, serão acrescentadas as pragas do livro dessa lei. Então, assim, não é para acrescentar, é para fazer exatamente como é que está escrito. Não é para tirar, é para fazer o que está escrito. Então, precisamos ouvir a palavra de Deus. Os irmãos conseguem perceber por que é tão difícil as pessoas ouvirem a palavra de Deus, as pessoas gostarem de mensagem da palavra de Deus? Se nós tivermos um encontro, um culto, e tiver 5 horas de cântico, as pessoas ficam 5 horas cantando. Na hora da mensagem, se passar de 15, 20 minutos, as pessoas começam a ficarem inquietas. Uma palavra de 1 hora, meu Deus, esse pastor não vai parar nunca mais. Uma palavra de 1h30, precisava de tudo isso? Né? A gente vê muito isso. O que acontece com as pessoas? Saem. Por que saem? Ah, porque o pastor falou demais? Não, irmãos, porque o diabo sabe que a única maneira que temos de ter a nossa fé fortalecida é ouvindo a palavra de Deus, pela palavra de Deus. Então as pessoas não gostam de ouvir a palavra de Deus. Essa que é a verdade. Fala assim: ah, pastor, mas eu não gosto de ficar ouvindo, mas eu gosto de ler. Olha, será? Se nós perguntarmos aos irmãos aqui, quantos irmãos que gostam de ler a Bíblia? Quantos que já leram pelo menos 5 capítulos hoje?
Também, né? Passou hoje, não deu tempo, né? Então você vê assim, a gente gosta, mas não é tanto assim também, né? Então, porque eu lembro que eu estava estudando, irmãos, fazia MBA, e era aos sábados, né? O curso começava às 7 horas da manhã. E tinha um professor que, quando ele dava aula para a gente, ele chegava lá às 7 horas da manhã, perguntava assim, quem leu o jornal hoje? Aí um olhava um para o outro, assim, é 7 horas da manhã, quem leu o jornal? A gente acabou de acordar, chegou aqui, nem acordamos direito, né? Ele queria saber quem leu o jornal, né? Então eu ficava assim, por quê? Ele falou, não, levantei às 4, ele dizia, levantei às 4 e já li as matérias, e falava do que estava acontecendo, porque gostava daquilo, né? Então veja que no sábado, 4 horas da manhã, ele levantava antes da aula e ele lia o jornal. Olha que programão bonito, né? Agora, quando a gente traz para nós assim, olha, quantos lê a palavra de Deus? Mas não dá, né? Mas quantos já, sei lá, já conseguiu ver o jornal hoje? Quantos já ouviu a CBN? A gente já viu um monte de coisa, né? Quantos trabalhou pelo menos umas 2 horas hoje? Né? 2 é muito pouco, né? Quem trabalhou mais do que 2? Sim, mas ele lê a palavra. Não, então por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Eu também não li 5 capítulos hoje não, tá, irmãos? Não estou puxando a orelha dos irmãos, estou dizendo que é difícil. Por quê? Porque o diabo sabe que se nós lermos, se nós ouvirmos pela palavra de Deus, ele perde. Então ele não gosta disso. Então as pessoas, na hora da mensagem, né, lembra que na hora da mensagem, na hora dos estudos, dá um soninho, né, parece que o diabo senta, faz um cafunézinho na gente, a gente vai dar não sei porque é difícil ouvir a palavra, porque a palavra é que acrescenta a fé. Então é difícil a gente ouvir a palavra de Deus, mas ele diz assim, olha, de sorte que a fé é pelo ouvir pela palavra de Deus. E aí depois ele faz uma pergunta, mas digo, porventura não ouviram? Será que não ouviram? Será que as pessoas não ouviram? Será que todo mundo não ouviu a palavra de Deus? Ouviu. Então está assim, olha, sim, por certo, lógico que ouviram, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo, todo mundo ouviu. Mas o que é que traz, o que é o ouvir de fato, irmãos? Não é escutar. Todos nós escutamos, sabe, a pessoa está falando, o rádio está ligado, o barulho do sei o que lá está passando, tudo nós estamos escutando, mas ouvir é quando nós paramos e damos atenção àquilo que está sendo dito, àquilo que está sendo falado, ou aquilo que nós estamos lendo mesmo, nós estamos lendo. Quantas vezes, né? Olha que dá um exemplo, os irmãos aqui, e não é vergonha, porque isso já aconteceu comigo várias vezes. Quantos de nós aqui já paramos para ler a Bíblia e estava lá no 2º capítulo, estava um sono. Teve alguém que já aconteceu isso? Comigo já aconteceu diversas vezes, né? Muitas. Tem vezes que eu precisei até tirar um cochilo primeiro, porque não estava dando conta, né? Então, se eu tirar um cochilo, depois eu volto a ler, porque não está dando certo, né? Só começa a ler, começa a dar um sono. Por quê? Se nós darmos ouvido à voz de Deus, a nossa fé aumenta. Quando a nossa fé é aumentada, o diabo não tem jeito de vencer. Aquele que crê em Deus. É importante a nossa crença em Deus. A tua fé é uma fé autêntica, é uma fé verdadeira em Cristo? Claro que é. Mas você ouve a palavra de Deus? Essa é a maneira, irmãos, que o diabo tem usado, que as pessoas não gostam de ouvir a palavra de Deus. Por quê? Se as pessoas pararem para ouvir a palavra de Deus, o que está escrito na palavra de Deus, a pessoa ouvindo, ele passa a crer em Deus, crendo em Deus, o diabo perde. Então ele não quer isso, por isso que é muito difícil. A pregação da palavra de Deus é muito complicada, porque as pessoas não gostam de ouvir a palavra de Deus. Por isso que aqui diz assim, olha, porventura não ouviram? Sim, por certo. Todos ouviram, mas dar o crédito, como está lá no livro de Isaías 53, quem que foi que deu crédito? É difícil, né? Então, esse contexto é esse daqui, olha, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Todos aqueles que não gostam, os irmãos que não gostam de estudo da palavra de Deus, as pessoas que não gostam de ler a Bíblia, que não gostam de estudar a Bíblia, é por quê? Porque não vai ter a fé autêntica em Cristo. Para ter a fé autêntica em Cristo, precisa estudar a palavra de Deus. Inclusive, para que possa conhecer os pontos verdadeiros que estão sendo colocados e que não estão sendo colocados. A Bíblia fala a respeito, o apóstolo Paulo escrevendo, dizendo que ele passou por vários lugares. E ele diz assim, olha, os irmãos de Bereia foram mais excelentes do que os outros.
Por que os irmãos de Bereia foram mais excelentes do que os outros? Eles ouviam o que Paulo falava, depois ele catava e ia ver se estava escrito realmente aquilo que Paulo falou. Irmãos, isso é o que é mais excelente. O que é que você está falando? Isso. Existe só um Deus. Não, existe um Deus que é 3 pessoas. A Bíblia nunca falou de Deus com 3 pessoas. 3 pessoas distintas. Olha, se eles são distintos, são distintos. São separados, são distintos. Não, mas eles estão um só. Peraí, mas se eles são um, não tem jeito. Não, é um. Não, é um Deus. É só um Deus. A Bíblia fala só de um Deus. E é isso que existe. É um único Deus verdadeiro, não tem outro. E nós lemos lá em 1 João, né, capítulo 5, versículo 20, né? No que é verdadeiro estamos. Isso é, o que é no verdadeiro? Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo é o verdadeiro Deus da vida eterna. Tanto é que o Evangelho de João, quando ele começa no capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Deus, nada do que existe foi feito sem Deus. Mas vamos lá no versículo 14, assim: e o Verbo se fez carne. Não foi outro que se fez carne. Quem fez? Quem se encarnou? O Verbo, né? Quem que é encarnado? Jesus. Então Jesus é o Verbo. Então, se Jesus é o Verbo, quem que criou todas as coisas? O Verbo, Jesus que criou todas as coisas. Então, às vezes é isso, mas a Bíblia ela precisa ser entendida. Como é que a gente sabe isso? Compreendendo, lendo a palavra do Senhor Jesus. Então, concluindo aqui esse versículo, né? Nem todos obedecem. Então, aqueles que não obedecem qualquer ponto da palavra de Deus, que nós não obedecemos porque faltou a fé. O que tem fé, obedece. Obedece o quê? Tudo. Lembra ainda aqui que Deus falou para Josué quando Moisés estava morto? Olha, não desvies do livro dessa lei, a lei que foi dada, nem para a direita, nem para a esquerda, ficou o contrário aqui, né? Direita aqui, esquerda aqui. Nem para a direita, nem para a esquerda, mas trate de fazer exatamente conforme as coisas que estão escritas no livro dessa lei. Não é mais nem menos, exatamente dessa forma. Então Deus mandou fazer assim, precisa ser feito dessa maneira, as irmãs precisam pôr o véu. Não, isso foi para a igreja de Corinto, agora já passou, não há necessidade mais. Como assim? Leia lá em 1 Coríntios. Para quem que é aquela carta? Para todos os santos em todos os lugares. Se a carta é para todos os santos em todos os lugares, você é santo? Você está em algum lugar? Então é para você. É simples assim, a palavra de Deus, né? E a gente, voltando então, então se nós ouvimos a palavra de Deus, se nós cremos na palavra de Deus, o que nós fazemos com isso? Olha aqui que diz 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, versículos 16 e 17. Olha que coisa gloriosa, né? Irmãos, eu criei por isso. Então, se eu creio, eu falo. E aí, Paulo escreve o seguinte: eu anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, achar que eu sou alguma coisa mais do que o outro, porque eu estou pregando o evangelho. Pregar o evangelho é uma obrigação de quem crê. O que é obrigação? Estou obrigado. Eu posso deixar de fazer? Não. Então ele diz assim: olha, se eu anuncio o evangelho, eu não tenho que me gloriar. Isso é imposta, eu tenho isso, foi colocado para mim. Por quê? Porque ele creu. Se nós cremos, temos que falar. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Mas ele diz assim: olha, por isso eu faço de boa mente, eu faço com alegria. Pregar o evangelho, irmãos, é algo que nós temos que fazer, ter satisfação de pregar o evangelho, de falar das boas novas, como é que foi dito aqui para cima, porque se são boas novas de salvação, significa que é uma palavra boa que liberta a pessoa que está condenada, é uma boa nova de salvação. Aquele que estava caminhando para o inferno, crendo em Cristo, ele é liberto, ele é salvo, então ele prega o evangelho. Então, veja que aquele que crê, aquele que tem fé, logo
ele fala do Evangelho. Não tem jeito. Olha que coisa gloriosa. Irmãos, já perceberam que Jesus chegava para algumas pessoas que estavam enfermas, curava eles e dizia assim: não fale para ninguém. Não já leram algum texto assim? Já leu? Tem alguns, né? Olha, você vai, mas você não fala para ninguém. Fica quieto. O que a pessoa fazia na sequência? Saia falando para todo mundo. Eu fui curado. Quem te curou? Jesus. Quem que é Jesus? Eu não sei, eu não estou achando ele por aqui agora. Mas foi Jesus que fez isso por mim. A hora que via, esse aqui é o que me curou. Por quê? Mas como é que você não vai falar? Imagina que você lá estava condenado, o médico já tinha dado para você a sentença assim: você tem mais uma semana de vida. E aí já preparando, né, o seguro, preparando os funerais, organizando como é que ia chegar. Aí você encontra com Jesus assim: levanta daí, ele levanta e sai curado. Como é que ele vai ficar quieto? Irmãos, acha que é possível? Não é. Então aquele que é curado por Jesus, tem a bênção de Deus, ele fala com alegria, com satisfação. O cristão que não gosta de falar de Jesus tem alguma coisa errada com ele. Por quê? É algo prazeroso falar de Jesus. Adorar a Deus, irmãos, é uma função que nós que recebemos a Cristo, que ouvimos a palavra de Deus e que cremos nele, nós temos satisfação de fazer. Porque é falar daquele que ele transformou a nossa vida, é a coisa mais gostosa que tem na nossa vida, é falar daquele que mudou, daquele que transformou, daquele que resgatou. Olha, nós somos condenados, mas ele mudou a nossa vida. Então eu creio nisso, então eu obedeço a palavra de Deus e além de obedecer a palavra de Deus, eu falo com alegria. Então a gente já começa observando, olha, aquele que tem uma vida triste, aquele que tem uma vida amargurada, alguma coisa não está muito certo, irmãos. Por quê? Jesus é tristeza? Onde Jesus passa, fica pessoas tristes? Então aquele que recebe Jesus e está triste, não tem alguma coisa esquisita? É paz, alegria, gozo, amor, é todas essas coisas. Então se Jesus está na nossa vida, nós temos motivo de sobra para estar feliz, não temos? Então aquele que está triste, amargurado, cabeça baixa, entristecido com alguma coisa, a fé não é autêntica, é uma fé falsa, é uma fé fingida, né? Então se o pastor está falando isso, é a palavra de Deus, nós estamos lendo a palavra de Deus, e é isso que estava aqui. Se os irmãos lembrar desde o primeiro texto, né, que nós lemos, os irmãos vão lembrar, talvez a gente finaliza com o primeiro texto, só para a gente lembrar dele. Outro texto que é importante para a nossa vida, né, a respeito da fé. O que é ter uma fé não fingida? Romanos capítulo 8, versículo 1, todo mundo gosta desse versículo, né? A gente sabe citar até de cor e salteado, quase todos, né? Romanos capítulo 8, versículo 1, o que diz? Olha, os irmãos já começou. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse texto é tão glorioso, porque ele está dizendo o seguinte: não existe condenação para quem está em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Quantos está aqui nessa noite e fala assim: eu estou em Cristo? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Portanto, como é que eu sei que alguém não está em Cristo? É que nem tudo se fez novo. Algumas coisas continuam velha. O hábito de mentir, o hábito de enganar, o ato de trapacear, muitos atos desses é do velho homem. Então aquele que faz todas essas coisas, ele não está em Cristo. Estar em Cristo é ter uma mudança de vida, é você sair do seu mundo natural e entrar nele, mergulhar no Espírito, né? Então aquele que foi batizado com o Espírito Santo, é isso que é o batismo com o Espírito Santo, né? Você imergir no Espírito, Jesus é o Espírito e você está imergido nele, você está nele, aquele que está nele. Então veja que você está em Cristo. Se você está em Cristo, uma característica precisa existir, qual que é? Quando eu estou na casa de alguém, eu estou na minha casa? Não. Na minha casa,
eu ajo de uma forma. Então, o homem que está nele, ele age no ser natural. Mas aquele que está em Cristo, ele passa a habitar em Cristo, ele passa a proceder de acordo com as ordens e vontade de Cristo, a regra de Cristo, aquilo que está fazendo. Então, estar em Cristo é ter uma fé autêntica, uma fé verdadeira. Aquele que não está em Cristo, ele continua na prática das coisas do pecado, igual está lá em Gálatas 5, 20, 21, 22, por ali, ele fala da obra da carne e o fruto do Espírito. É tão glorioso, né? Vamos ler, vamos achar, olha, não está escrito aqui não está no script, mas vamos ler aqui, lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, Oi? É Gálatas capítulo 5, cadê? 19. Alguém achou? Pode ler para a gente ganhar tempo aí. Espera que eu estou chegando aqui, ó. Está cheio de papelzinho. Aqui, Gálatas 5,16. Olha o que está escrito lá. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses opõem uns aos outros, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. 19. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Então veja que as obras da carne, aquele que está na carne, ele tem esses sinais. Quais são esses sinais? Aqueles que estão na carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já disse antes, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Portanto, não está em Cristo, então está fora de Cristo. Quem comete todas essas coisas, prostituição, impureza, lascívia. O que é lascívia mesmo? Quem sabe o que é lascívia? Sensualidade. Então, quem anda em sensualidade. O que é sensualidade? Tudo aquilo que desperta no outro interesse sexual. Apelo, sex appeal, apelo sexual. Então, assim, como é que as pessoas fazem para isso? Aquele que gosta de um salto exagerado, aquele que gosta fugiu o nome, uma saia rachada, um racho exagerado, de um decote exagerado, de tantas outras coisas para se tornar essencial, é lascívia. Então, isso aqui tudo está em lascívia. Por que a pessoa se pinta, faz aquilo outro? Leia para os irmãos dar uma olhadinha. Idolatria, qualquer tipo de idolatria. Então as pessoas lá idolatram atrizes, idolatram jogadores de futebol, idolatram isso, aquilo. Isso tudo é idolatria, fruto da carne. Feitiçarias, inclusive as brancas, aquelas coisas que fazem uma coisinha branca lá, simpatias. Não já viram simpatias? O nome é simpático, mas é feitiçaria também, não tem nada a ver com isso. Inimizades, porfias. O que é porfias? Alguém sabe o que é porfias? Contenda, disputas, discussões, todas essas coisas aqui. Emulações. O que é emulações? Jogos, disputas, qualquer tipo de jogo, Por que o cristão não joga de loteria? Porque é jogo, emulação, não pode, Iras, a pessoa irada, está na carne. Pelejas, dissensões, heresias, invejas, a branca, a preta, a amarela, a rosa, qualquer inveja, homicídio, bebedice, glutonarias, coisas semelhantes a essa. Qualquer um que faz isso está na carne, não herda o reino dos céus. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito olha que coisa gloriosa, irmãos. Aí eu falo assim, os frutos do Espírito. Não é os frutos do Espírito, é o fruto. Qual que é a diferença? É que todas essas coisas estão em um único lugar. É como se você pegasse um fruto, a casca, a polpa, a semente, tudo é parte daquele fruto. Então não é que são coisas diferentes. Então o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor. A pergunta é, você tem amor? Mais ou menos, então tem alguma coisa esquisita.
gozo, você tem alegria na sua vida? Ah, tem dia que eu estou aborrecido, estou triste, cabisbaixo, alguma coisa está esquisita, né? Gozo, paz, longanimidade, você é uma pessoa longânima, né? Paciente, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Tem isso na sua vida? Esse é o fruto do Espírito, né? Então, aquele que recebe Cristo, que tem fé em Cristo, a fé autêntica, a fé verdadeira, tem este fruto, que tem todas essas características, que é o fruto do Espírito. Muito bem. Então, você está em Cristo? Está em Cristo depende disso. Como é que faz para uma pessoa estar em Cristo? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. A maneira de uma pessoa estar em Cristo e a fé está nele, está baseado nisso. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Olha, quem que está em Cristo? Quem foi gerado pelo Evangelho. Foi gerado pelo Evangelho de Cristo. Os irmãos já viu como é que uma criança nasce? Ele é gerado no ventre da sua mãe, depois ele nasce. Aqui ele está falando, olha, aquele que está em Cristo, estar em Cristo, ele precisa ser gerado pelo Evangelho de Cristo. A geração dele, né? Tudo aquilo que estava, as coisas velhas que ficou para trás é da carne, agora ele passa a ser gerado pelo Evangelho. O que é o Evangelho? A palavra de Deus, as boas novas. Esse aqui é o Evangelho, a palavra de Deus. Então, por isso que a fé vem pelo ouvir pela palavra, ouvindo pela palavra, ele passa a ser gerado. Ele sendo gerado pela palavra, ele está em Cristo e ele passa a ser uma nova criatura. Que coisa gloriosa, né? Quando a gente olha para esses pontos todos aqui da palavra de Deus, a gente vê que isso é importante, né? Então, a gente observa que ainda, estamos caminhando para o final, o Evangelho de João, capítulo 8, versículos 30, 31 e 32. João 8, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 30, 31, 32 e 30, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse texto é tão glorioso porque assim, Jesus veio para eles, né? A Bíblia fala assim que muitos creram nele, não diz que todos creram nele. Qual que é a diferença? Que nem todos que ouviram. Todos ouviram? Todos ouviram. Todos creram? Não, nem todos creram. Mas aos que creram. Então Jesus diz assim, aos judeus que criam nele, ou seja, nem todos creram, nem todos tinham a fé autêntica, nem todos tinham a fé verdadeira. Todos os judeus que criam nele, ele diz assim, se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ser discípulo de Jesus precisa crer, precisa estar nele para ser discípulo de Jesus, é isso que é ter fé nele, aquilo que ele mandou fazer a gente faz, e aí você conhece a verdade vos liberta. Quem que a verdade liberta? Quem permanece em Cristo, somente quem permanece em Cristo. E quem não permanece em Cristo, não é liberto por ele. Uma coisa, irmãos, é consequência da outra. Então, como é que uma pessoa passa a ser gerada? Ouvindo e crendo. Se a pessoa ouve e crê, vem a fé nele. Se ele não ouve, não crê, a fé não vem, não tem jeito de vir, porque a fé é Deus que dá. Veja que os discípulos, em muitos momentos, duvidaram, não criam, e eles pediram para Jesus, né? A gente não vai ler o texto, não dá tempo, mas eles pediram para Jesus, Senhor, acrescenta-nos a fé. Precisamos ter a fé acrescentada. Quem que dá a fé? É Cristo, mas através de nós ouvirmos. Se nós não ouvirmos a palavra de Deus, se nós nos buscarmos, se nós não crermos, nós não podemos ser discípulos de Jesus, nós não vamos conseguir crer nele, né? E ainda para a gente terminar, as nossas orações, né? Filipenses capítulo 4, versículo 6, Filipenses 4, 6. Para terminar esse, depois eu quero terminar com o primeiro versículo que a gente leu lá.
eu pus esse texto aqui, eu achei bastante interessante, vi alguém falando sobre ele. Por quê? Nós que cremos em Cristo, nós que temos a fé em Cristo, como é que deve ser a nossa oração? Qual que é a grande questão das nossas orações? As nossas orações, o que a gente costuma fazer normalmente nas nossas orações? Pedir. A gente pede e pede de novo. Nossas orações costumam ser dessa maneira. E Paulo escrevendo para Filipenses, ele diz assim, olha, não esteja preocupado, inquieto com alguma coisa, antes as vossas petições, as vossas orações, seja conhecido diante de Deus. O que você pedir, fale para Deus. O que você precisa, fale com Deus. Evidentemente que precisamos pedir, colocar, apresentar diante dele, mas ele diz assim, como é que as nossas petições chegam a Deus? Através das nossas orações. Então, oração e súplica. Qual que é a diferença de oração e de súplica? Olha, a palavra súplica, ela vem de implorar. Né? Você já viu alguém implorando alguma coisa, mandando? Alguém na rua pedindo alguma coisa, e disse, olha, eu determino que você vai ter que me dar, a não ser o ladrão, que ele chega com a arma, assim, ou você me dá ou eu atiro, né? Então, não é bem uma súplica, né? Mas quando assim, o que é uma súplica? O que é implorar? Por favor, ó Deus, tem misericórdia, eu não mereço, é súplica, é um favor, eu preciso. Quantas vezes na nossa oração nós entramos com súplicas? A gente vê que muitas vezes a Bíblia fala a respeito daqueles dois homens que subiram no templo para orar, e um saiu justificado e o outro não foi justificado, porque qual que era a oração deles? Diz que o fariseu, ele subia de pé, ele orava e dizia, ó Senhor, eu não sou igual a esse aqui não, né? Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, eu sou isso, eu sou aquilo. Na oração dele, o que tinha? Era mentira? Não fala que era mentira, mas tinha exaltação. A nossa oração não deve ser uma oração de exaltação. A pessoa que estava do lado deles, que ele não tinha nem coragem de levantar os olhos para os céus, mas como é que era a oração dele? Alguém lembra? Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. A oração dele era isso. Quem é o justificado? Por quê? A oração dele era súplica. Senhor, eu imploro, eu preciso, eu necessito, usa de misericórdia. Às vezes nós não temos isso nas nossas orações, a gente só pede. E além de pedir e implorar algumas coisas que nós precisamos, a oração nossa precisa ter outra coisa. O que é? Ações de graças. O que é ação de graça? Agradecer. Senhor, eu te agradeço pelo dia, pela vida, pela luta, pelo problema, pela dificuldade, porque fez com que eu estivesse orando agora. Eu te agradeço por isso, mas tem misericórdia de mim, né? Então a gente precisa colocar isso tudo na nossa oração. Isso tudo, irmãos, faz com que a nossa oração seja respondida diante de Deus. É importante a gente ter isso, que quando nós lemos lá em Mateus 6:32, né, falando a respeito da oração, que a oração, e as pessoas às vezes não entendem, e fica lá, Pai nosso no céu, santificado seja o teu nome, e Jesus não falou para ficar repetindo aquilo, mas assim, olha, a vossa oração seja o seguinte, a sua oração primeiro seja assim, Pai nosso nos céus, ou seja, a nossa oração precisa ser dirigida a Deus com fé, santificando sempre o nome dele. Então a exaltação, a glorificação é sempre para Deus, sempre para Deus, sempre para Deus, sempre para Deus, nunca para o homem. Então é isso que deve ser inclusive na nossa oração. E aí, venha a nós o teu reino, né? Então, Senhor, tem de misericórdia, use misericórdia, derrama da tua graça, derrama do teu poder, derrama da tua misericórdia sobre a nossa vida, né? E aí, o que ele diz assim, seja feita a tua vontade, Senhor, apesar de tudo isso, eu espero que o Senhor me usa, que me abençoe, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Às vezes, nossas orações têm isso. A gente não ora dessa forma, por quê?
Porque falta-nos a fé, muitas vezes, para isso. Então, quando nós falamos de uma fé não fingida, irmãos, temos que ter isso na nossa vida, né? Então, aqui o texto que nós lemos tudo, né? Que nós possamos guardar a palavra de Deus. Começamos lá em Timóteo 1, 1, 3, dizendo assim, olha, no versículo 4, nem se dê as fábulas, genealogia interminável, que mais produz questão do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim como faço agora. O fim do mandamento é o amor de um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Que alguém desviando-se dessa fé fingida, desviando do mandamento, desviando do amor puro, desviando da boa consciência, entrega-se a contendas. Todo aquele que entrega as vã contenda é porque se desvia da fé, desvia do amor, desvia do principal que nós precisamos, do amor de Cristo Jesus, do mandamento de Cristo Jesus. Então, quero concluir aqui nessa noite, né, guardando e que façamos essa reflexão de tudo que nós falamos durante todos esses dias, que a nossa fé, será que é uma fé fingida ou é uma fé autêntica? Assim como o amor, é o amor verdadeiro ou é o amor fingido? Né? Então, que nós possamos ter sem fé, é impossível agradar a Deus. Nós estamos na parte final desse estudo. Evidentemente que os irmãos que não acompanharam, tem lá salvo, os irmãos podem ver os outros textos, né? Pois sim. O versículo de Filipenses, a declaração de graças, ali não seria também, além de só agradecer, também fazer algo para agradecer? Nossas orações precisam ser com ações de graças, né? Ações, ela não é só de agradecimento, mas ações significa práticas. A maneira que nós agimos, a maneira que nós procedemos, as nossas orações precisam ser dessa forma. Ela entra a ação, né? Por isso que nós até lemos o texto de Tiago, a fé sem obra é morta. Como é que eu mostro que eu creio em Deus? Agindo. Eu preciso agir. Se eu não ajo, a minha fé é morta. Se a fé é morta, é uma fé fingida. Não é uma fé autêntica, não é uma fé verdadeira. Amém? Chave para nós também, 2 Coríntios 4, 13, fala a respeito, né? 2 Coríntios 4, 13. O que diz lá? Segundo os Coríntios 4, 13. E temos, pode ver. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, creio, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Amém. Então, esse é o mesmo espírito da fé. Você crê? Quantos creem em Jesus? Quantos têm falado de Jesus? Se você crê, então fala. Precisa falar. A fé vem pelo ouvir. Então, eu ouvi, guardei. Então, que cada um de nós possamos ter isso na nossa vida, né? Falar a respeito da palavra de Deus. Tá certo? Mais alguém quer fazer alguma pergunta, colocação, acrescentar alguma coisa a respeito disso? Liberdade do jeito. Aquele que guardar a minha palavra, esse nunca morrerá. Sim. Deixa eu entender. Crendo na palavra do Senhor, então é necessário crer, né? Crer de todo o coração. É aquele que crê, demonstra, precisa demonstrar. Não tem jeito de pessoa falar que creu e não demonstrou, né? Quem manifestou o braço do Senhor, né? Quem? Precisa manifestar. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Estamos chegando ao término desse culto. Tem aqui um pedido de oração, nosso irmão Tiago pede oração pela sua filha Ana Clara, que esteve hoje na UPA com pneumonia, né? A neta do nosso irmão Adivaldo tem esse pedido de oração, por estar apresentando diante de Deus essa necessidade. Lembrando os irmãos, no próximo sábado nós temos o culto no Jardim Marquese, às 19h30. No domingo pela manhã haverá aqui reunião com as crianças, jovens e adolescentes, 9h da manhã. E à noite temos um culto de louvor e adoração a Deus, que pastor Antônio Camelo deve estar conosco, né? Ele falou que vem, estou falando que deve, que pode ser que surja algum problema, né? Mas ele disse que tem o desejo de estar conosco no domingo, então permitindo Deus, pastor Antônio Camelo estará aqui conosco, adorando o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Convido o pastor Oswaldo para fazer a oração final e orar em favor da Ana Clara também, que Deus possa estar abençoando grandemente a vida da Ana Clara e de todos, né?